Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de um parto a que está prestes a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivemos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis dizendo. Irmãos, o capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses tem uma proposta diferente do final do capítulo 4. Todos nós compreendemos que no capítulo 4, estudamos na semana passada, a partir do versículo 13 até o versículo de número 18, que Paulo aborda sobre o assunto da segunda vinda de Jesus Cristo com o propósito de tranquilizar os nossos irmãos em Tessalônica com referência aos cristãos falecidos. Havia um luto exorbitante por conta daqueles que haviam morrido. A despeito de que este luto, uma vez ser real na comunidade de Tessalônica, bem como em toda a região greco-macedônica, os irmãos estavam desesperançados. E Paulo assegurou a certeza da salvação para aqueles que haviam morrido, dizendo o seguinte: eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, encontraremos conjuntamente o Senhor, com eles nos ares. Dizendo, não precisam se enlutar por aqueles que morreram no Senhor, porque a sua vida eterna está garantida. No capítulo 5, nós temos uma admoestação para estarmos prontos para o evento que vai transcorrer na segunda vinda de Jesus. Quando nós abrimos o nosso entendimento para estudarmos a escatologia cristã, que é a doutrina das últimas coisas, nós temos pelo menos 4 grandes ideias que giram em torno de um pensamento escatológico. A escatologia bíblica é a doutrina dos últimos acontecimentos. E ultimamente, para dizer a verdade, não na última década, mas nos últimos 2 séculos, nós temos diversos entendidos se propondo a apresentar a forma dos acontecimentos e como eles ocorrerão. Alguns dizem que Jesus vem em 2 fases, outros dizem que Jesus vem apenas em uma fase. Alguns dizem que o milênio ele não é literal, outros dizem que o milênio ele é literal. Outro grupo vai dizer que o milênio já está ocorrendo desde que a graça de Cristo se manifestou em favor de todos os homens. Outros vão dizer que o milênio ainda não aconteceu e que ele só ocorrerá quando a igreja encontrar com Jesus, e a igreja vai administrar o mundo durante 1000 anos conjuntamente com Cristo. As linhas escatológicas são muitas, não é o meu desejo aqui trazer uma aula de escatologia bíblica, nem um seminário. Dentro da denominação que nós frequentamos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem acreditado de forma confissional no dispensacionalismo teológico. Eu não vou entrar no mérito dessa questão agora, porque independente do momento em que Jesus vier, quando ele vier, o que eu vou tratar é o capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o que será tratado? Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto para a volta do Senhor Jesus. Quem deseja estar pronto, diga amém. Amém.
A outra observação que eu preciso fazer é que nós temos instruções dirigidas aqui neste capítulo, especificamente aos presbíteros da igreja, a partir do versículo 12 até o versículo 22, e uma saudação catalogada com a assinatura paulina, que é característica de seus escritos, a partir dos versículos 23, 24 até o versículo de número 28. Mas abrindo esse pensamento mais escatológico, e trabalhando o coração dos irmãos para que todos estejam prontos para a vinda do Senhor, eu vou te dar aqui 7 verdades sobre a vinda de Jesus Cristo. A primeira, ela é inferente, e é o seguinte: a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Eu vou repetir. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. E nós vamos ver isso nos versículos 1, 2 e 3. Muitos cristãos da atualidade não estão mais aguardando a vinda de Jesus Cristo, porque perderam a convicção de fé, perderam a esperança, as malignidades, as existencialidades, as dores da vida cotidiana têm matado a fé de grande parte dos irmãos. Nós temos, por exemplo, contado algumas parábolas de Jesus, que ao todo são 33 parábolas e 6 elementos parabólicos, que representavam contos cotidianos que traziam lições espirituais em todas as parábolas. Na parábola das 10 virgens, as 5 virgens que ficaram, elas possuem características mais atenuantes e profundas do que a igreja de hoje. Veja que todas elas estavam vestidas de noiva. Veja que todas elas tinham a sua lamparina. Veja que todas elas dormiram. Não foram só as 5 prudentes que dormiram. Todas as 10 dormiram. Veja que todas as 10 escutaram a trombeta, dizendo o grito: eis aí o noivo. Veja que todas elas correram em direção ao noivo. Então, qual é a diferença? É que 5 das 10 não tinham reservas. Agora eu olho para a igreja de hoje, eu vejo uma igreja que às vezes não está ataviada para a vinda de Jesus. Eu vejo uma igreja que não tem lamparinas acesas, aguardando a vinda do Senhor. Eu vejo uma igreja que está tão displicente ao chamado, de que não vai escutar a trombeta, porque só vai escutar a trombeta a igreja. Hoje eu conversava com o pastor Roberto aqui, até a hora que eu entrei, e eu disse para ele que quando Jesus veio, a priori, há 2000 anos atrás, ele veio e tirou a igreja do mundo. Agora ele vai tirar a igreja da igreja. Quem vai escutar, eis aí vem o noivo? Quem vai escutar são as prudentes. As imprudentes, pastor Efigênio, não vão escutar. Então eu olho para aquelas 10 noivas, e mesmo as imprudentes têm mais característica de uma igreja que espera com grande avidez a volta do Senhor. Versículos 1, 2 e 3 diz isso. A igreja tem que ter grande expectativa. Não é pequena expectativa, é grande expectativa. Segundo lugar, a segunda vinda de Jesus Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Olha o que diz aí o versículo 1. Aos tempos e às épocas. Paulo está dizendo assim, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. No século XVIII, entre os anos 1782 ao ano 1849, William Miller, que foi um dos mais proponentes entendidos dentro do adventismo nos Estados Unidos, ele marcou a vinda de Jesus diversas vezes. Ele marcou a primeira vinda de Jesus em 21 de março de 1843. Jesus não veio. Ele marcou a segunda vinda de Jesus em março de 1844. Jesus não veio. Ele marcou uma nova data da vinda de Jesus, dia 22 de março de 1844. Jesus não veio. Depois eles apresentam uma doutrina para consubstanciar estas datações, dizendo que começou um novo tempo. Ou seja, quando eu abro a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nem Paulo, preste atenção aos irmãos, tinha o desejo de revelar tempos ou épocas. Aí nós estamos tentando revelar. Como se não bastasse isso, Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, marcou também a volta de Jesus para 1874. Jesus não veio.
Ele disse que ali seria o início da batalha do Amargedon e que ocorreria também em 1914, seguido do estabelecimento do reino de Deus na terra. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Existe uma grande verdade na teologia. Eu não posso me propor a dizer quando a Bíblia se cala. Se a Bíblia se cala, eu me calo. Se a Bíblia fala, eu falo. Porque eu não tenho voz, eu só sou um eco. Quando eu abro a Bíblia, é o que eu sempre ensino para quem estuda comigo. Quando eu abro a Bíblia para expor um texto, eu não estou expondo um texto com a minha implicação e interpretação. É a Bíblia que impõe a mim a forma como ela deve ser observada. Não eu imponho a ela como eu vou ler e como ela vai dizer. Porque antes de eu abrir a boca para falar para você, ela já está falando com a igreja há mais de 2000 anos. Então eu preciso ter esse entendimento. Depois, em 1921, um radialista norte-americano, ele promulgou a volta de Jesus Cristo dia 21 de maio de 2011. Depois ele fez novos cálculos, porque tinha errado, Jesus não veio, obviamente, ele marcou para 21 de outubro de 2011, e Jesus não veio. E tantos outros que tentam marcar. Paulo está dizendo assim, vai ser num tempo que eu não sei, nem vocês precisam preocupar. Aí, sobre tempo, eu preciso de enxergar 4 palavras no grego. Primeira palavra, cronos, que se refere ao tempo linear e sequencial. Quem é que entende sobre cronos? Quem trabalha com cronômetro. Talvez para você o cronômetro é insignificante, mas para quem dirige Fórmula 1, em que a partida é definida em milésimos de segundos, o cronos é importante. Um segundo tempo no universo grego é a palavra kairos, representa um tempo oportuno, um momento certo. É como que se o cronos casasse ao kairos, para que o kairos determinasse a oportunidade correta. Geralmente, kairos é um tempo atribuído ao tempo de Deus. Um outro tempo que o universo grego trabalha é a expressão aion, que significa eternidade, ou que pode escrever, por exemplo, uma era. Um tempo que transcende ao tempo cronos, ou o tempo cronológico. E o último tempo, dentro do universo grego, é a palavra pleurona, que significa plenitude. Então, você tem 4 observações muito cruciais sobre tempo. E o último é pleuroma, que é plenitude ou completude. Expressar a ideia de totalidade, de algo que está completo ou cheio. Paulo não desperdiça o seu tempo. Olha, ele fala menos do que 5 palavras para dizer que tempos e épocas não é a minha observação. O que eu quero fazer, preste atenção, igreja, é que você esteja pronto. Se for hoje, se for amanhã, se for depois, ou daqui a 100 anos, o que adianta você discutir o tempo sem estar pronto para o cumprimento no tempo? O que adianta nós tentarmos desnudar os tempos e não estarmos prontos para esse tempo? O que adianta eu discutir sobre tempo e época e você não ouvir a voz do mestre te chamar e você ser arrebatado para desfrutar da eternidade com ele? Então, a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Repita comigo, ninguém conhece no 3. 1, 2, 3. 3. A segunda vinda de Cristo será repentina. E aí você tem lá na carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 15, no capítulo 15, versículo 52, é tão difícil de ser descrita, Lucas, que Paulo só encontrou, preste atenção, Paulo só encontrou algo que caracterize de forma metafórica essa descrição, abrir e fechar de olhos. Olha o tanto que você já piscou aqui olhando para mim. É desse jeito. Pastor, como é que vai ser? É desse jeito. É um piscado. É de uma hora para outra. Veja que quando você... Veja o que é uma metáfora, o que é uma comparação. Será como que num abrir e fechar de olhos, você registra todas as vezes que você pisca? Você sabe a velocidade de um piscado de olhos? Você sabe quando o seu cérebro emite para o seu corpo o comando dizendo está na hora de piscar? Você consegue determinar se você está ou não piscando? É algo que ocorre e você nem vê. É algo que a sua estrutura anatômica desenvolve no seu corpo que você nem percebe.
É você piscar. Sabe o que é a proposta de Paulo dizer? Que a vinda do Senhor será repentina. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que não vai dar tempo para você consertar os pecados que você está avolumando no seu caráter e no seu coração. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Quando você pensa que vai poder consertar, já foi, acabou. É repentina, é de uma hora para outra. Ele usa aí a palavra para dizer isso com precisão. Em quarto lugar, a segunda vinda de Cristo será inesperada. Quando um ladrão vai roubar você, ele manda um ofício para a sua casa. Venho na presença de Vossa Excelência dizer que esta noite, às 3 horas da madrugada, eu entrarei na sua casa e roubarei os teus pertencimentos. Qual que é a ideia? É um empréstimo, uma figura de linguagem. Jesus vem como um ladrão. Está dizendo, ninguém sabe quando ele vem. Ele não manda um WhatsApp dizendo, ei, vou roubar a sua casa agora. Ele não faz isso. Então, a vinda de Jesus, ela é inesperada. Quem é que espera um ladrão em casa? Eu não espero. O senhor espera, pastor Valderi? Não, eu não espero. Você espera, Léo? Você espera o ladrão na sua casa? Não, mas ele virá como ladrão, a despeito de você não esperar, ele vem. Aí ele fala, não vem o ladrão, eu venho como ladrão. Ninguém está esperando, ninguém coloca na sua agenda uma programação dizendo, dia tal serei assaltado. Não, são fatalidades. Essa ideia carrega o aspecto da fatalicidade, em que ele vai pegar muita gente de surpresa. E tem uma coisa, ele não vai tirar a igreja do mundo não, querido. Ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Eu estava conversando, acho que anteontem, com o irmão Alisson, sobre como está difícil em algumas igrejas os pastores frear as pessoas que vivem práticas libidinosas frequentando a igreja como se fosse igreja. Agora, repita comigo, irmão, só Deus sabe quem é a igreja dentro da igreja. Só Deus sabe. Então, vai vir como um ladrão. Em quinto lugar, a segunda vinda de Cristo, ele virá como num tempo de aparente paz e segurança no mundo. Porque ele disse aqui, quando disserem haverá paz e segurança, aí é que eu vou voltar. Veja, querido, se não é porventura as propostas dessa agenda global proporcionar bem-estar social, segurança, paz. Nós temos hoje, inclusive, um aspecto tão profundo e apaixonante pelas coisas da terra na igreja, que dificilmente você tem um sermão sobre a volta de Jesus Cristo. Dificilmente você tem hoje um sermão sobre aquilo que Jesus falou. E eu estava analisando isso e é verdade. Eu vou pregar a palavra de Deus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é a palavra que eu escolho? Eu escolho pregar aquilo que Jesus fez, porque pregar sobre o que Jesus faz é melhor do que pregar sobre o que Jesus diz. Porque pregar sobre o que Jesus diz é desgastante, é exaustivo, é problema. Nem todas as pessoas têm a compreensão para racionalizar o que Jesus diz, mas pregar sobre o que Jesus faz, ele cura, ele abre portas, ele ressuscita mortos, ele tocou na mulher, ela se levantou livre do seu fluxo contínuo, ele curou a filha de Jairo, ele ressuscitou na viúva de Naim. Aí é fácil você falar sobre o que ele faz. A igreja gosta de escutar sobre o que ele faz, mas nós precisamos começar a pregar sobre o que Jesus diz, sobre o que Jesus fala, sobre o que Jesus está falando na igreja, porque Jesus falando é Deus falando, e Deus falando quebra arco, corta lança. Deus trabalha no seu caráter, no seu coração, e a igreja que prega aquilo que Jesus fala é uma igreja viva e poderosa na presença de Deus. Em sexto lugar, a segunda vinda de Jesus será inescapável. Você percebe aí nos textos até o versículo 3, querida irmã Glaucia, querido irmão Léo, que você tem 2 precedentes aqui no texto. Você percebe que ele está falando aos filhos da luz, e você percebe que ele está falando aos filhos das trevas. Porque a segunda vinda de Jesus, ela trafega nesses 2 aspectos. Ela abarca, ela absorve, ela abraça esses 2 grupos. Os grupos que serão salvos e irão para o trono branco, e o grupo que será condenado e vai pegar a fila para ser julgado no juízo final.
Então, essa implicação que eu estou lendo aqui agora, ó, a segunda vinda de Cristo será inescapável. Aqui diz, ó, de modo nenhum escaparão. Deus olha para o que aconteceu, por exemplo, agora nas Olimpíadas, essa chacota que fizeram na Santa Ceia, e a Bíblia mesmo diz que Deus, ao olhar isso, Deus zomba de todas as nações, porque Deus é soberano. Nada que vem de baixo pode atingir o caráter e a glória de Deus. Deus não se deixa doer-se por causa de míseros pecados. Quem somos nós, irmãos? A própria Bíblia diz que nós somos vermezinhos de Jacó. Nós só temos o fôlego no nosso pulmão por causa da graça e da misericórdia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Na segunda vinda de Cristo, ela será inescapável. Ninguém vai escapar, não. Quantas pessoas que viveram a vida sórdida, gananciosa, que viveram a vida corrupta e corruptível aqui nesta terra, e naquele grande dia, oh meu Deus, ninguém vai escapar. Eu já contei aqui o testemunho de um pastor, eu não vou dar um nome dele aqui, porque está gravando. Ele estava limpando uma igreja em Goiás, uma catedral, 60 metros de comprimento, e lá no final tinha uma irmãzinha orando, ele não viu, ele limpando o púlpito da igreja. De repente passou na época aquelas D20 vermelha, cheia de mulherada em cima, seminua, e jet ski sendo puxado, e aí ele bateu a mão assim, aquele rodo, aquele suado, limpando, e disse assim, como que pode? Isso é o drama de Asaf, é o drama de Asaf. Como que pode? Asaf também entrou nesse parafuso. Asaf entrou nesse parafuso. Os filhos, os amigos de Jó entrou nesse parafuso, porque naquela época a prosperidade de alguém estava relativamente ligada à sua espiritualidade. Não havia nenhum tipo de problema na relação entre Jó e seus amigos, mas quando Jó disse que ele não tinha pecado, foi que os amigos disseram, você tem pecado, porque ninguém vai passar o que você está passando se não tiver culpa no cartório. Aí Jó disse, eu não tenho culpa no cartório. Ele disse, você tem culpa no cartório. Eu não tenho culpa no cartório, você tem culpa no cartório. Então toda a confecção literária do livro de Jó, que é um dos livros mais difíceis da Bíblia de ser lido, foi desse tipo de diálogo, entre Jó dizendo que não tinha culpa no cartório, e os amigos dizendo, não, você tem culpa no cartório. Então, a síndrome desse tipo de gente pegou o pastor. Como é que pode? Eu estou aqui limpando a igreja suado, e esses filhos das trevas, nessa vida boa e fora. Aí, ele pensando na cabeça. Aí Deus, de repente, encheu a irmã do outro lado, e disse, meu servo, cala-te, a glória destes homens é da terra. Para ti está reservada uma glória celeste. A glória destes homens tem fim, é limitada. A glória que eu tenho para te dar é eterna e ninguém pode roubar de você. Querido, nós temos que dar glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus? É o que nós explicamos sobre a teodiceia da recompensa. Lembra de Epícuro? Agora vamos entrar, vamos estudar, meu amigo. Lembra de Epícuro? Entre o segundo e o terceiro século antes da era cristã, ele apresentou um dos maiores dilemas da existencialidade do eterno. Ele disse, o Deus de vocês não é todo poderoso. Por quê, Epícuro? Porque se ele é todo poderoso e ele sabe aonde o mal está, porque ele é onisciente e ele não destrói o mal, então ele não é unibenevolente. Aí levantaram a Epícuro e disseram, sim, o nosso Deus é unibenevolente. E unibenevolência significa totalmente bondoso. Aí Epícuro disse, então se ele é bom, se o seu Deus é totalmente bom, sabe aonde o mal está e não destrói o mal, então ele não é todo poderoso. Aí disseram para a equipe, nosso Deus, ele é todo poderoso. Então tudo bem, se ele é todo poderoso e ele tem toda a bondade para destruir o mal, e ele não destrói o mal, então ele não sabe aonde o mal está. Porque se ele tem poder para destruir o mal, se ele tem poder para destruir o mal, se ele quer destruir o mal, ele é bom para destruir o mal, e ele não destrói porque ele não sabe onde o mal está, então ele não é onisciente. Então sempre foi um grande problema. E por que Deus é bom e eu estou passando dificuldade? Por que Deus é bom e eu quebrei minha perna? Por que Deus é bom e eu estou perdendo o emprego? Por que Deus é bom e as coisas não estão boas para mim? Por que eu sirvo um Deus tão bom e tão próspero e eu vivo na penúria? Esse tipo de coisa é parafusa a mente das pessoas na igreja. E aí você tem algumas teodiceias, que é a proposta de Leibniz, e tem uma teodiceia que é apocalíptica, também chamado teodiceia da recompensa, e ela vai dizer o seguinte, os bons e os maus naquele grande dia
terá a recompensa de toda a sua obra. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido. Você é a igreja de Jesus Cristo, e você será arrebatada para morar com Jesus Cristo durante toda a eternidade. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Não importa se agora ou amanhã, eu preciso estar pronto. Você pode dizer glória a Deus? Em último lugar, a segunda vinda de Cristo será um dia de glória. Diga graças a Deus. E de terror ao mesmo tempo. Porque aqui está dizendo assim, ó, haverá repentina destruição. Ah, meus irmãos, é aqui onde as coisas serão niveladas, aonde o prumo do eterno será nivelado, aonde todas estas novas teologias e modismos congregacionais que estão lubridiando a mente das pessoas serão niveladas no prumo do eterno. É aonde o pragmatismo vai cair por terra, o secularismo vai cair por terra, o subjetivismo vai cair por terra, as filosofias contemporâneas vão cair por terra, aonde toda a verdade que, embora sendo mentira, foi dita como verdade nos púlpitos da igreja, tudo vai cair por terra, porque haverá repentina destruição. Deus vai destronar reinos, destronar poderosos, porque Deus é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Você pode dizer graças a Deus? Aí ele faz agora um paralelo que a gente chama de, na verdade, de uma dialética. É um termo técnico lá depois da Renascença, um termo muito ligado a Tomás de Aquino, uma dialética entre o comportamento dos bons e o comportamento dos maus. Os maus aqui são chamados de filhos da noite, é uma figura de linguagem. Os bons aqui são chamados de filhos do dia. Então nós temos uma dialética, um diálogo entre o comportamento do filho do dia e o comportamento do filho da noite. Ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Repita comigo, irmãos. A igreja, fala, a igreja não será apanhada de surpresa. Pergunta assim, por quê? Porque ela está aguardando. Você entendeu a diferença? Lembra que lá nos versículos 1, 2 e 3 ele vem como um ladrão, pastor Efigênio? Mas ele vem como um ladrão para quem não está aguardando. A igreja, ela não vai ser apanhada, de surpresa. Igreja que for apanhada de surpresa. Agora, olha aqui para mim. Imagine que você marcou uma hora para chegar lá no outro lado, na casa da sua avó, para comer um frango caipira com gueroba, oh glória, aleluia. E aí a sua avó está todo mundo lá esperando você chegar. Você não tem como avisar a hora que vai chegar, porque o seu relógio quebrou. É assim deve ser o comportamento da igreja. Chegou? Não, vai chegar a qualquer momento. Chegou? Vai chegar a qualquer momento. Chegou agora? Vai chegar a qualquer momento. Eita, está demorando, tá, mas vai chegar a qualquer momento. Ei, chegou? Não, vai chegar. A igreja tem que ser assim. Ele vai chegar a qualquer momento. Ele vai chegar a qualquer momento. Em qualquer hora vai raiar os estrondos no céu e ele vai buscar a igreja verdadeira, lavada e redimida pelo poder da glória e do sangue de Cristo. Então, a primeira verdade é alertá-los para que se comportem de modo que estejam prontos para a vinda do Senhor. Agora olha para mim, você está pronto para a vinda dele? Pensa em que você fala, o que você faz, como você se veste, as ocasiões à carne que você tem dado, as atitudes periculosas, comportamentais, os seus pecados danosos, os pecados veniais, que são os pecados menores, os pecados capitais, que são os pecados maiores, o seu orgulho, o seu banditismo, a sua lascívia, a sua pornografia, a sua promiscuição, as suas maldades. A pergunta é, você está pronto para a vinda do Senhor? Qual é a ideia aqui? A primeira, Paulo está alertando os irmãos em Tessalônica para que eles se comportem de modo que estejam prontos para a vinda do Senhor. Segundo lugar, a igreja não pode se igualar ao modo displicente e despreocupado do mundo. Olha o que ele fala. Não durmamos como os demais. Paulo está dizendo, a igreja não está aguardando a vinda do Senhor, não. O mundo não está aguardando a vinda do Senhor, não. Mas vocês não, vocês têm que ser diferente.
Vocês têm que aguardar a vinda dele. O mundo está lá fora displicente, despreocupado. Ele pensa que a glória dele é o Deus dessa terra, é o dinheiro, é a ocasião, são as falcatruas, mas a igreja não. A igreja tem que ter uma mentalidade diferente, acumulando sempre tesouros na glória, porque aonde está o teu tesouro, está também o teu coração. Então a igreja não pode se igualar ao modo displicente e despreocupado do mundo. Está aqui, ó. Não durmamos como os demais. Está todo mundo dormindo. A igreja está acordada. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro lugar, este aguardo é categorizado em 2 palavras. Quantas palavras, irmãos? 2. Quantas palavras? 2. Repita, vigilância e sobriedade. Aí o texto diz assim: vigiemos e sejamos sóbrios. Irmão, um movimento nessas portas. Menino de Deus. Que frio, meu Deus do céu. Senhor, curai-me das minhas loucuras. Você tem que vigiar, irmão. E eu tenho que vigiar. Eu estou tocando nisso aqui, ó. É pecado? Por que eu estou tocando? Eu estou fazendo isso aqui, não estou. É pecado? Por que eu estou fazendo? Se eu toco naquilo que é pecado, portanto, o meu pecado não é pecado, é transgressão. Qual é a diferença de uma transgressão para um pecado? A transgressão é quando, categoricamente, eu infrinjo, eu transgrido uma lei. Isso é transgressão. Olha como é que uma pessoa está esperando. Pastor, eu queria saber quem é que está esperando. Mas é claro, quem está esperando é quem está vigilando e sóbrio. O que é a palavra sóbrio? Sóbrio aqui é um empréstimo. O que é a palavra sóbrio? Sobriedade é uma palavra que transmite uma ideia antagônica a alguém que está embriagado. Alguém que está embriagado sabe o que faz, irmão, sim ou não? Alguém que está embriagado, e dependendo da embriaguez, até o esfíncter ele solta. Até o aparelho urinário ele solta. Ele não tem controle de nada. Qual que é a ideia, então, do texto? É dizer que o cristão tem que ter sobriedade. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Ele tem que ter controle dos seus impulsos carnais. Ele tem que saber. Eu tenho que crucificar essa minha carne em Cristo todo dia. É assim que se comporta um cristão, que ele é sóbrio. Um cristão sóbrio, ele tem que ser antenado, pastor. Mas eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu preguei aqui na Santa Ceia. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Ou seja, se o que tem em Cristo passar para você, pode ter certeza, a trombeta vai soar e você vai escutar, e o nome de Jesus será adorado na sua vida. Pensa em você estar voltando para sua casa com seu marido, e ele for arrebatado e você ficar. Que dor cruel. 2 estarão na cama. A sua esposa sobe e você fica. Deixado a um mundo de abandono e desespero. Os seus entes queridos ficam porque não te escutaram. Ou os seus entes queridos, os seus filhos sobem e você fica. Que dor cruel. Por isso que essa segunda vinda de Cristo, ela vai abraçar com alegria aqueles que serão absorvidos e salvos, e com grande lamento e dor aqueles que serão condenados. Será tristeza para milhões, mas também será alegria para a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Às vezes eu me pego a pensar sobre: será que eu estou aguardando mesmo? Será que eu estou alegre mesmo? Será que eu desejo mesmo essa volta de Jesus? Será que eu quero morar no céu? Será que a minha atitude é morar? Inclusive na internet, vira uma, sabe, irmãos, está tão difícil, sabe? Porque não vai ter céu. Quem te ensinou que vai ter céu? Vai ler a Bíblia, pastor. Eles falam para mim isso, sabe? Porque diz que vai ser na terra. Irmãos, todo mundo sabe que vai ser restaurado. Será devolvido em Cristo a natureza do Éden, recta deundio lendio conectum, que é em latim. Vai ser restaurado, eu sei disso. Mas deixa eu dizer para você, para de brigar com essas coisas escatológicas. Eu estou lá importando, contando que seja com Cristo, eu fico em todos os lugares, que se fosse até no inferno, o inferno seria mais inferno, seria a glória do poder de Deus e da sua graça. É com Cristo, então eu vou permanecer e vou morar eternamente. Você pode dizer glória a Deus? Então,
este aguardo é categoria em 2 palavras: vigilância e sobriedade. 4º lugar, nós somos, portanto, não estamos dormindo. Observe o sentido. Nós, porém, que somos da luz. Repita comigo: eu sou da luz. Agora, pensa sobre essa figura de linguagem: luz, transparente, luminosidade, vida limpa, vida com visibilidade, vida às claras, sem nenhum tipo de oculta, vida que pode ser observada sobre o poder da luz. Veja o que diz, veja só, Paulo está dizendo: você, Presley, não está na luz, você é luz. O que significa luz? Quando você liga a luz, você não tropeça. Quando você liga a luz, você consegue enxergar bem o seu caminho. Gente, tudo está apontando para vigilância e sobriedade, pastor Efigênio. Está claro, Presley, está muito claro na luz da palavra. Não precisa colocar o pé fora. É muito claro, você é da luz. Você não está na luz, você é da luz. Você sabe o que faz, sabe o que é pecado. Você tem um tribunal chamado consciência. Deus está despertando as pessoas nesta igreja nesta noite, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e ela será arrebatada para estar com Cristo, para a glória de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Em 5º lugar, ser sóbrio. A palavra sobriedade aqui, no sentido da palavra grega, transmite a ideia de ardor moral e espiritual. Você viu que tem os 2 planos aqui? O plano horizontal, moral. O plano vertical, espiritual. Não existe espiritualidade sem moralidade. Cristãos precisam ter moralidade. E não é moralismos. É pecado aquele cidadão enjoado. Não é desse jeito. Aquele chatonildo que ninguém suporta, lá na empresa, na escola. É uma indecência, ninguém aguenta ele. O discurso da boca é muito forte, o da vida é muito fraco, não é esse. Paulo está dizendo assim: vocês precisam ser sóbrios, ardor moral e espiritual. Como, Paulo? De 2 formas, eu vou trabalhar aqui embaixo para encerrar. Mas a primeira, revestidos de fé e amor. Repita comigo no 3, fé e amor. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Segundo, blindando a mente com esperança. Então, eu vou trabalhar isso aqui embaixo. Você tem esses 2 sentidos. Primeiro, você tem que se revestir de fé e de amor. Depois, blindar a sua mente com esperança. Olha para mim, dá para você congregar numa igreja sem fé? Sim ou não? Não. Dá para você congregar numa igreja sem amor? Sim ou não? Não, é impossível. É impossível porque você precisa de ter amor para me suportar. E eu preciso de amá-lo para que eu te suporte. E às vezes o amor para te suportar e o amor que você precisa possuir para me suportar não é o Filos, não é o Estógenes, é o ágape mesmo. Porque às vezes o que eu faço contigo é tão estupidificado que se você não tiver o amor ágape, você não suporta. E às vezes o que você faz comigo é tão dolorido e tão traumático que se eu não tiver o amor ágape, eu também não te suporto. Então, não dá para ficar numa igreja sem fé e sem amor. Segundo lugar, não dá para ficar na igreja sem ter a esperança. Quem é que vai congregar sem esperança? Mas aí ele fala melhor aqui no 8. Nós, porém, que somos do dia, quem é do dia, diga glória a Deus. Quem é do dia, diga graças a Deus. Aí ele traz essa responsabilidade, pastor Roberto. Ele está dizendo, já que o pastor Roberto é do dia, então pega a pancada. Já que o pastor Presley é do dia, pega a pancada. Primeiro, sejamos sóbrios. Segundo, revestindo-nos da couraça da fé. Terceiro, revestindo-nos da couraça do amor. Quarto, tomando também como capacete a esperança da salvação. 3 coisas eu pontuo aqui. Primeiro, devemos esperar a segunda vinda de Cristo, não de forma passiva, mas como combatentes. Pastor, onde é que está isso? Observe a figura de linguagem. Você notou que ele ilustrou aqui a figura de um soldado? Quem notou isso? Ele falou sobre couraça, ele falou sobre revestimento, ele falou sobre fé, que é personificada num capacete. Ele está reportando aqui a figura de um soldado. Sabe o que ele está dizendo? Esperar a volta de Cristo é militar nesta causa. Aí ficam os crentes passivos. Passivo, carregado de passividade, está nem aí. Meu Deus, você é um soldado. Vai lá para Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11, a partir do versículo 12,
Do 13 ao 18 está lá a armadura ideal. Ninguém aqui, qual é a roupa do crente? Crente não tem roupa, crente tem armadura. Crente não tem terno e gravata, espírito. Olha aqui para mim, irmão. Ai, vai, pastor, os anjos estão me vendo de terno de gravata. Deus, a ideia espiritual, a ideia do texto, a alegoria, a comparação, a metáfora, a símile apresentada ali, transmite a ideia de que ao nos observar nesse campo de batalha, eu preciso estar armado. Eu preciso ter armadura. Aí se eu tenho uma armadura deficiente, porque Paulo fala, tomar isso, tomar aquilo, tomar aquilo, tomar aquilo, tomar aquilo, tomar aquilo. Aí eu tomo isso e aquilo, estou sem aquilo, aquilo e aquilo, é onde eu vou ser golpeado. Aí eu tomo só aquilo, onde eu não tenho isso, eu serei golpeado. O inimigo não vai te atacar na sua parte frágil. Lembra, irmão, pelo amor de Deus, lá na carta do apóstolo Pedro, aos irmãos que foram dispersos pela região da Bitínia, Capadócia, Ásia Menor, Meridional e Frígia, Pedro disse assim para eles, o diabo está ao derredor da igreja procurando quem? A quem possa tragar. Ele vai vir aqui na igreja e vai comer o crente fraco. O crente fraco será comido pelo diabo. Ele vai chupar você num espeto espiritual. E vai assar você numa brasa. E vai, seus ossinhos tudinho. Porque é o que está na Bíblia. Agora você pega o crente sem armadura. Ele pega o crente sem armadura. Você não tem roupa, você tem armadura. Ou você levanta a sua vida para lutar por essa causa, ou você não faz nada. Mas se você não se enxerga como um guerreiro, Deus te vê como um guerreiro e te comissiona como um guerreiro para lutar por esta causa e aguardar a volta do Senhor. Quem é que espera Jesus sem lutar? Contra quem que eu luto, pastor? Contra o diabo. Contra quem que eu luto, pastor? Contra você mesmo. O próprio Santo Antão, lá no deserto de Sisete, no Egito, diz, quem se assenta em solitude no deserto se livra de 3 coisas, de ouvir, de falar e de ver. Contra uma, sobretudo, lutarás perpetualmente, contra si mesmo. Você luta todo dia, meu irmão, contra os seus desejos, as suas inclinações, suas pulsações, contra o diabo, contra as crises, contra os boletos bancários, contra a lida da vida, e você não pode pestanejar, não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Olhe firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé. É Ele que começou e é Ele que terminará, e o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro de Deus te dá garantia à vida eterna. Segundo lugar, devemos preparar para a vinda de Cristo, guardando os nossos corações e mentes em sua verdade. Repita comigo, eu preciso guardar meu coração e minha mente. Eu me lembro quando, no ano de 97, eu incuti com uma moça, tá gravando, não vou falar. Incuti. Nunca deu um abraço nela. Nunca. Essa encebação que esse jovem vira hoje, eu não sou o que é isso aí, não. Não incuti, mas incuti profundamente com ela. E aí peguei na mão dela e fomos andar. E eu senti tanto desejo de beijar ela. Tão forte, tão forte, tão forte. Aí nós fomos orar, ela também foi orar, tal, fomos orar. Aí nós estávamos lá orando, escondidinho, todo mundo orando, cada um no seu canto. Aí Deus tomou uma serva dele, chegou em mim, me deu-lhe um tapa nas costas. Um tapa que quase partiu minha coluna. Eu era bem magrinho, né? Terninho de uma lista só. E disse, meu servo, eis que o teu coração é só meu. Não sabia de nada. Não divida o meu lugar com ninguém. A minha graça te basta. E aí, claro que Deus falou mais. Eis que eu te fiz formoso entre os homens. Foi. Eu não falando que foi. Porque eu sei que está gravando. Eu era bonito, mano. Eu não era essa bola velha, não. Eu era bonito. E disse, tu vigia, meu servo. Sabe? Eu não sei até que ponto Deus falou e tudo. Mas eu, quieta, acalmei. Sabe por quê? Porque está escrito aqui que eu devo guardar o meu coração e a minha mente.
assim. E eu solteiro, estava nesse aspecto. Mas você casado também tem que guardar o seu coração. Eu também tenho que guardar o que eu preciso continuar guardando o meu coração e a minha mente. Você pode dizer glória a Deus? Eu não vou falar mais. Em último lugar, devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo, adotando as 3 virtudes cardeais da fé. Vamos só repetir elas. Repita: fé, amor e esperança. Eu trabalho esse assunto na semana que vem, se o Senhor Deus permitir. Vamos recolher as nossas ofertas e dízimos. Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Diga glória a Deus. Amém? Talvez um dia a gente traga um assunto escatológico, né, pastor Silvio? Trazendo a linha da igreja, mas não é nem a ideia de Paulo aqui. Paulo não tem preocupação. Paulo não quer discutir isso aqui. Querido Deus e eterno Pai, nós pedimos ao Senhor que Tu abençoes rica e poderosamente os ofertantes e dizimistas, aqueles que colaboram na sua casa com alegria e gratidão no coração. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga: amém. Pode